Acesso Net tem link 100% fibra ótica interligando a Assunção do Piauí a Campo Maior. É alto investimento, são mais de 250 quilômetros de fibra ótica para levar o melhor desempenho de conexão e ultravelocidades para os nossos clientes. 400 mega por R$ 89,90 e 500 mega apenas R$ 99,90. Tudo com Wi-Fi 5G mais instalação grátis. Aproveite nossas vantagens e vem sentir essa conexão. Acesso Net, a internet que você merece. Para você que quer mais diversão, mais entretenimento, mais velocidade. Chegaram os novos planos Acesso Net Zona Urbana. Assine já. Taxa zero de instalação e uma super novidade. Wi-Fi 5G para você ter o máximo na sua conexão. 60 megas, R$ 69,90. 200 megas, R$ 80 com roteador 5G. 400 megas, R$ 89,90 com roteador 5G. E ainda 500 megas por apenas R$ 99,90 com roteador 5G. É simplesmente imperdível. Tenha muito mais. Acesso Net, o mundo sem limites. Muito bem, internautas, ligados na Web TV Ação do Piauí e aqui acompanhando Carnaubais Podcast. Estamos aqui com o convidado Mário Pimentel. Devido a uns problemas técnicos, não podemos ser transmitidos ao vivo, mas eu peço que a interação seja a mesma. Tire as dúvidas, que no próximo episódio a gente menciona as dúvidas. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. E esse vídeo, essa live é patrocinada pela Acesso Net, Big Pharma, RR Móveis, Bar Tradicional Ceará, Posto A Mansão e Moreira e Lima Contabilidade, beleza? Todas essas marcas para os patrocinadores vão estar exclusivamente também em todas as nossas plataformas de lançamento e no portal Assunção News. Mário Pimentel, além de trabalha na Secretaria de Diretoria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Ação do Piauí, pode até ser chamada de... É um departamento, mas pode ser chamada de secretaria, porque trabalha assiduamente aqui no município de Assunção, E hoje eu quero conversar com duas pessoas. Eu quero conversar com o meu compadre, quero conversar com o diretor de meio ambiente, quero conversar com o Mário de Pimenteiras, O Assunção, o que está em Assunção, que adotou Assunção, todo mundo já conhece. E seja bem-vindo ao nosso espaço aqui, Mário Pimentel. Boa noite a todos, a todos os internautas. Boa noite aqui ao Marcos, ao Franciclei, o Madre Mário, que também está aqui nos estúdios, apesar de não estar aparecendo na tela, Mas, assim, a gente se sente muito honrado por esse convite, E a gente torce para que a cada dia o canal de vocês tenham mais telespectadores, mais internautas, aliás. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Mário, a gente não tem nada pautado, não é uma entrevista, aqui é uma conversa. Estamos aqui até mais parecido com a mesa de bar mesmo, mas esse é o segmento do portal da Web TV Ação do Piauí, com esse programa, que é o Carnaubais Podcast. E a pergunta que eu quero fazer, compadre, que que não seja uma dúvida, mas para o público, como foi, a vinda à Assunção do Piauí, a sua chegada à Assunção do Piauí, quem foi as primeiras pessoas que você teve contato quando chegou em Assunção? Rapaz, a nossa vinda à Assunção do Piauí foi devido a gente ter conhecido a minha atual esposa, a Joelma, A gente teve esse envolvimento e que os primeiros encontros se deram fora de Assunção do Piauí e que foi intensificando esse romance e a gente terminou vindo conhecer a Assunção do Piauí. A gente se agradou do local e escolhemos constituir família,
né, nós dois, e como ela tinha um emprego dela, então ficava mais fácil eu vir para cá. Não é que eu não tinha um emprego, eu também ocupava um cargo público em Pimenteiras, mas eu queria dar assim uma guinada na vida, queria mudar o percurso da minha vida. E aí eu falei, não, vou fazer essa experiência em Assunção, né? Ela engravidou na época e aí resolvemos ficar juntos e eu disse, não, eu vou pelo menos passar esse tempo em Assunção. E era provisório e eu terminei ficando, fui ficando e estamos hoje por aqui, né? Graças a Deus, como você bem frisou, adotamos a Assunção. Hoje eu me sinto mais assunçãoense do que pimenteirense. Confesso que gosto muito de Assunção e que a gente pretende permanecer por muito e muito tempo aqui. Eu não tenho nenhuma vontade de ir embora daqui, não. Lá, falamos da chegada sua à Assunção do Piauí, né? Isso foi explicado. E antes, como você citou aí, era funcionário público lá, mas funcionário público na gestão do prefeito Vinícius Duó, né? E qual era essa parceria com o Vinícius Duó que ocorreu naquela época? Porque a gente sabe que hoje em dia a gente chega a cargos políticos, a cargos públicos, né? Por a competência e também pelo conhecimento que a gente tem com aquela determinada gestão, né? Isso é fato em todos os municípios. Tem o contratado e tem aquele, né, que assume aquele cargo público naquela região. Você citou aí que trabalhou lá. Qual era a secretaria que você trabalhava lá? Bom, lá eu também ocupei o cargo de secretário municipal de meio ambiente. Mas antes de ser secretário municipal de meio ambiente, eu ocupei um outro cargo na Secretaria de Saúde na gestão de 2013 a 2016. Né? A gente estava lá à frente da central de marcação de consultas e exames, encaminhando os pacientes para Teresina. Né? E aí, quando ele foi para a reeleição, apoiamos também a reeleição dele e surgiu essa oportunidade. Até aí era novidade para mim, né? Mas eu me senti assim muito honrado e foi muito desafiador, porque eu só sabia o que era meio ambiente porque tinha água, tinha passarinho, né, tinha árvores. Modéstia à parte, lá você tinha com o Vinícius, né? Uma pergunta, acredito eu, de muitos assunções que não lhe conhecem. Lá, politicamente, tinha alguma. Era uma parceria com o ex-prefeito, né, de Pimenteiras, Vinícius Duó. Você representava algum peso lá? Bom, lá quando eu fui indicado para a Secretaria de Meio Ambiente, foi uma indicação política. Na época eu era casado em Pimenteiras, né? Em 2017. E aí o meu ex-sogro era vereador, né? Apesar dele estar fora do mandato, né? Ele ficou fora de 2013 a 2016, aí partimos lá para a eleição com gosto de gás. E aí elegemos ele novamente para vereador. E aí na época ele ficou da cota parlamentar dele, a Secretaria de Meio Ambiente, ele nos indicou. Né? E aí foi até uma surpresa para ele, o próprio Vinícius na época se surpreendeu, porque era uma secretaria que praticamente só existia lá no papel. Né? Quando eu assumi só tinha 2 leis, e aí mais foi por acomodação política, eles achavam que eu iria ganhar o meu salário e ficar de boa, só que a gente surpreendeu lá a gestão, e que na época a gente fez uma revolução nesse setor de meio ambiente, e é tanto que o trabalho foi dado continuação e é uma secretaria que tem se destacado lá até hoje, e até em questão de recursos, né? É uma das secretarias que mais angaria recursos lá para o município, que não é muito diferente aqui do município de Assunção, como a gente está fazendo, né? Infelizmente, ainda podemos dizer assim, que não é uma secretaria independente, mas é um setor que está aqui por lei no município de Assunção, dentro da estrutura organizacional da Secretaria de Agricultura, mas temos ações independentes, as nossas ações ela é totalmente independente da Secretaria de Agricultura, embora que pertença à mesma estrutura organizacional.
Lá em Pimenteiras, você nasceu, nascido em Pimenteiras, criado em Pimenteiras. Quantos irmãos você tem para o público, né? Eu sei, irmãos, só irmã. Lá nós somos assim só um casal de filhos, né? Sou eu e eu tenho uma irmã mais nova do que eu, 4 anos. Então sou eu e a Janete. Então só somos 2 irmãos na nossa família, né? A relação que você tem com a sua família, tudo ok, né? Tudo ok. E também é, com o seu pai, você não foi criado por o seu pai a vida toda também. Isso é uma coisa que nós já, por conhecer, por ser meu compadre, né? A gente já sei de muitas coisas, mas a gente quer se aprofundar ainda mais no que eu não sei e para o público saber também. Lá, você não foi criado pelo seu pai, uma coisa que você já falou para mim. Como foi isso? Como você vê uma criação sem o suporte autônomo do pai? Eu vou só resumir. Meu pai, eu tinha aí entre 10 e 11 anos de idade. E aí papai era metido a técnico. Papai era metido a técnico de eletrônica, pedreiro, eletricista. E ele ajeitava relógio, relojoeiro, ajeitava rádio aí. Ele era um pouquinho de tudo. Fogão. E aí papai arrumou uma sociedade lá em Pimenteiras. E aí ele veio com 2 sócios, inclusive foi para Assunção, né? Ele veio atrás de serviço. E aí, nesse meio caminho aí, ele arrumou um cobertor de orelha ali pelo Brejo da Onça. E aí ficou por lá mesmo. E aí ficou por lá, não voltou mais para Pimenteiras não, né? Aquele tipo de pai que, não, vou comprar ali uma manteiga, eu venho vou já, comprar cigarro e não voltou. Lá, né, voltando lá, já voltando pro assunto lá de Pimenteiras, né, lá na relação política, você vê alguma diferença entre o povo de Pimenteiras e o povo de Assunção? Bom, cada local, Marcos, tem as suas particularidades, né? Pimenteiras, devido ser mais velho, questão de emancipação do que Assunção do Piauí, a gente já vê a mudança de algumas atitudes da população no seu dia a dia, né? Mas que é uma cidade ainda que lá tem muitas limitações, como Assunção também tem muitas limitações, né? E aí a gente vê assim uma certa semelhança ainda em algumas questões, principalmente nessa área, agora voltando para a minha área, questão do meio ambiente, que é uma questão cultural, né? Então a dificuldade em relação a esse lado profissional é praticamente as mesmas. Então, assim, os hábitos da população, duas cidades pequenas são muito parecidos. Nesse sentido é parecido. Qual o enfrentamento aí, a parte mais difícil que você acha nessa jornada do meio ambiente em Assunção do Piauí? E citando já na sua área, a dificuldade você a encontra aqui maior ou menor do que a de Pimenteiras, como você falou, também trabalhou no meio ambiente de lá. Bom, aqui a gente ainda é um trabalho que estamos ainda, digamos, iniciando. Mesma dificuldade que eu encontrei em Pimenteiras. Porque lá foi, na época, uma coisa nova, uma inovação dentro da administração pública. É o caso de Assunção. E aí, voltando para a questão da dificuldade, são 2 dificuldades que não tem como desviar a atenção, né? É a questão cultural, que é a cultura que eu cito aqui. É aquela questão, eu vi meu avô fazer isso, meu pai também dentro da roça, voltando aqui para o homem do campo, meu pai também fazia isso na roça, eu também me criei, então essa é a cultura e pronto. Né? E aí, devido ao baixo esclarecimento, questão mesmo da escolaridade, a gente vê que o povo tem um pouco de dificuldade para mudar os seus hábitos. Né? E a questão também política, né? O povo confunde muito ainda o trabalho da gente com a questão política. Alguns, porque não votaram na gestão, aí faz até, digamos, por uma certa birra. Né? Eu sou adversário, então eu vou fazer e pronto. E outros, que é uma pequena minoria, aliás, é uma pequena minoria ainda que acha porque votou, né? Tem
amparo, né? Ah, eu votei, eu posso fazer o que eu quero. Mas a gente vê que aos poucos o pessoal está mudando com relação a isso. Qual foi o ano que você chegou aqui em Assunção? O ano que eu vim de mudança mesmo, que eu trouxe Não, minhas não, coisas, mas foi eu desculpa cortar, mas eu quero entender o ano de chegada mesmo que você teve contato com Assunção. Eu falei assim, não, eu penso que você já veio para cá, entendeu? O que eu quero dizer. o ano que eu pisei meus pés, a primeira vez em Assunção foi 2018, né? Por conta da Joelma. E Em aí, 2018, o candidato Gabriel já tinha se saído do partido com o Netinho? se eu não me engano, foi o mesmo ano. Foi o ano da eleição Então você não teve nenhum contato com o ex-prefeito Não, Gabriel? não tive. Não tive. Foi 2018, né? E aí a gente, por conta da Joelma também, a gente já está pensando em vir para cá. Nesse ano eu já iniciei contatos também com o Dr. Ronivon, né? Com a administração atual, Naquela época, né? naquela época. Aí você mostrou o seu histórico, o que você podia fazer Na e... verdade foi assim, Marcos. A minha ideia de trabalho em Assunção, eu não, de início, né? Não era nem morar aqui, era apenas prestar uma consultoria, né? O que é essa consultoria? Você vir orientar, dar as diretrizes, revisar a questão da documentação, tudo dentro desse setor de meio ambiente, mas não uma coisa fixa. E daí que quando a Joelma engravidou, decidimos ficar juntos e aí eu já mudei o foco, já mudei o pensamento. Não, fica até mais barato para a prefeitura me contratar e eu ser um funcionário direto do que eu prestar consultoria, porque é uma coisa que eu iria ficar mais distante, iria vir aqui esporadicamente, então eu já mudei a proposta aqui para a administração e graças a Deus, assim, o meu primeiro contato aqui em termos de política foi a dona Rosimar, ela que me abraçou. Que antes de eu procurar o Ronivon para dizer que eu tinha mudado de ideia, que eu não queria mais ser um consultor, queria ser um funcionário e mostrar as minhas qualificações profissionais, eu procurei a dona Rosimar. E aí, depois dela, foi que a gente teve esse contato com o prefeito, tivemos também um contato com o Dr. Ronivon. Inclusive, nós vamos querer a dona Rosimar, né, aqui também, né? E no final aqui da nossa entrevista, né, nosso bate-papo, eu vou falar também do próximo, né, próximo convidado que vai já estar definido, marcado para vir para cá. Mas voltando para o nosso papo, compadre, eu entendi que a primeira pessoa que te abraçou, que lhe deu a mão, que foi a dona Rosimar, né? Rosimar que uns amam e outros, né, não gostam, mas eu mais ou menos a pessoa sabe por que né? Passou aí a vida toda na política em, em consecutivas vitórias, né? Sem perder nenhuma campanha política. É a maior liderança política do município de Ação do Piauí, né? Acho que isso é incontestável, não tem contestamento, né? Isso. E também, voltando, quando você chegou, foi atrás dela, Rosimar, Rosimar lhe deu a mão e o enfrentamento agora nessa etapa, né? Vimos aí que tivemos anos aqui, né, que a Secretaria de Meio Ambiente passou por dificuldades no quesito a incêndios florestais, né? Qual foi a maior, o ano que foi mais difícil de se trabalhar na área? Na verdade, assim, quando a gente chegou e a gestão nos abraçou, então, de início eu não fiz esse trabalho no setor de meio ambiente, fiquei à disposição do gabinete do prefeito como assessor especial. Já no ano de 2020, né, a gestão nos chamou e aí nos deu esse desafio, né? E aí 2020 foi assim um trabalho bem superficial, tanto que a gente não tinha nem a questão desses dados. Mas aí 2021 intensificamos o trabalho, criamos algumas leis, né, algumas políticas municipais e iniciamos aí alguns trabalhos, né, nessa questão da educação ambiental e aí começou a aparecer as dificuldades e as demandas, né? Então, assim, 2020 foi um ano que teve muito incêndio, né?
2021 também tivemos, mas aí houve uma redução em torno de 60, quase 64%. Houve uma diminuição de 2021 para 2020. E nesse ano de 2022, nesse período aqui que a gente já está praticamente findando o mês de agosto, a gente já está vendo uma melhora bastante relativa em relação a agosto de 2021. Então, assim, a gente está vendo que o trabalho está surtindo efeito, né? O pessoal está criando consciência, né? E aqui eu friso, aproveito a oportunidade para frisar. Aqui não é o Mário, não é o Netinho, não é o Ronivon, não é a administração em si, é a questão do cuidado com o meio ambiente, né? Os tempos mudaram, né? Coisas novas apareceram e aí a gente também precisa se adequar. Se a gente não cuidar do meio ambiente, aí vai ser impossível se viver no planeta Terra também daqui a uns dias. Então a gente intensifica muito essa questão do cuidado com o meio ambiente, né? Aí temos também a questão do Ministério Público, né, que expede as recomendações também para que a gente leve até a população, né? Temos os decretos federais também, como esse ano já foi expedido pela Presidência da República, e aí a gente orienta os agricultores, né? Esperamos que nos anos vindouros, né, a questão da assistência técnica para o homem do campo também seja uma realidade do nosso município, Marcos. Por quê? Porque o meio ambiente, o pessoal costuma confundir muito. Ah, o Mário vem aqui e quer proibir a minha broca. Não é o Mário. Quando eu estou dentro daquele veículo ali, caracterizado, eu estou dentro do meu uniforme, não é o Mário, é o Estado, é a figura do Estado. Né? Quando eu falo Estado, é a questão da municipalidade, do Estado em si, da questão da federação, né? A nível federal também. Então, assim, as pessoas têm que saber que uma coisa é o Mário e outra coisa é o que é que o Mário está representando. No meu dia de folga, eu sou um cidadão comum, né? Mas dentro do meu trabalho, né, das quatro linhas do meu trabalho, ali não é o Mário que está chegando lá de fazer uma visita, ali é o Estado. Quantos funcionários trabalham lá na diretoria do meio ambiente? Comigo hoje são 5. Somos 5 pessoas lá na nossa equipe. Certamente há dificuldade, né? Porque a figura daquele que representa, ou seja, uma secretaria, ou seja, um departamento, ele enfrenta, né, desafio de estar lutando, por mais que seja um grupo de 5, de 2, de 3, ali são pessoas, né? E é difícil lidar com pessoas, isso acredito que não é novidade para você. Mas lá em Pimenteiras era maior a quantidade de pessoas que você trabalhava ou era menor? Lá, a princípio, também a equipe era o mesmo tamanho. Era Né? o mesmo tamanho, mas a dificuldade nesse quesito aí era maior lá ou aqui ou é a mesma coisa? Não, lá a gente já, nessa questão dos funcionários, já era um pouco melhor lá, né? Porque já eram pessoas que já tinham até um nível de esclarecimento um pouco maior, né? Eu trabalhava lá com 2 biólogas, você sabe que influencia essa questão também do nível Muito. de escolaridade. Então, assim, lá a nossa equipe tinha assim uma questão técnica um pouco maior do que a que a gente tem aqui em Assunção. Mas, assim, as maiores dificuldades que a nossa equipe tinha, a gente já tirou de letra, né? Então, assim, já é um trabalho que... Isso é bom também que outras... É o que eu vejo, né? Uma opinião minha. É o que eu acho, uma opinião minha. E serve até de conselho para a gestão. Preparando, né? Creio isso, que é preparando pessoas para que um dia possa ocupar esse lugar que hoje você está, né? Porque como você não é adotado por ação do Piauí, mas não é de ação do Piauí, pode surgir oportunidades de fora, melhores do que de Assunção, né? E você simplesmente ir. E tendo outras pessoas que já tiveram contato, que já pegaram ali de letra, né? Pode ficar tranquilamente e exercer aquela função. Eu creio que lá dentro deva ter 1 ou 2 pessoas que estejam aptas a um dia substituir o seu serviço que você faz. Porque até mais maneiro vai ser, né? Porque a parte ruim já está quase se passando, né? Porque é a questão de educação ambiental. É verdade, Marcos.
Foi boa a sua observação. E assim, pessoal, nada é eterno, né? Nada é para sempre. A administração pública, ela é uma coisa que, por mais duradoura que seja, eu costumo dizer que ela é passageira. Ali não é nosso, não. A gente está naquele cargo, né? A gente está hoje diretor de meio ambiente. Como você bem frisou, amanhã podemos não estar. Por quê? Pode ser vários motivos. Primeiro que a gente é indicação política. A gestão vai mudar, né? Ninguém sabe quem é que vai vir aí prefeito a partir de 2025. Pode ser do mesmo grupo? Pode. Poderá ser adversário? Também poderá ser. Tudo que depende de política Tudo pode acontecer, né? pode ocorrer. Mas mesmo que seja um prefeito do nosso grupo, não significa que eu irei continuar lá. Por quê? Às vezes o próximo gestor, ele tem uma visão, eu acho que fulano é melhor do que o Mário. É tanto que eu não me apego a cargos públicos, né? Pimenteiras lá, muitas pessoas aqui em Assunção, né, que às vezes não gosta muito da gente, diz que a gente foi escorraçado lá pelo Vinícius, mas não. Para quem sabe da realidade, eu que entreguei o cargo. Lá. Vamos dar uma de rádio aqui, parecido. Galera, esse programa está sendo gravado e ao vivo, certo? Então, um pedacinho do trecho que a gente conversou aqui vai ser lançado no canal, está sendo gravado, né? Já foi pausada a gravação ali. E vai ser lançado no canal, porque a gente estava enfrentando os problemas técnicos, mas agora está ao vivo. E a gente estava conversando aqui, para quem quiser acompanhar, vai ser lançado no canal. A gente está conversando aqui sobre os enfrentamentos agora do meio ambiente, que está, né, cuidando dessa educação de meio ambiente, educações florestais, né, a preservação do meio ambiente. E para os internautas que estão acompanhando ao vivo, deixe o seu gostei aí no vídeo para contribuir. O pagamento seu com o canal, com a gente, tá inscrito, é deixar o seu gostei, né? Inclusive, amor, pega ali mais um para mim. Aí a gente tava aqui debatendo, já abordamos alguns assuntos, não foi muita coisa que vocês perderam, para quem está acompanhando aí. E, compadre, esse é Mário Pimentel, para quem não conhece, vou dar uma pequena apresentação aqui. É Mário Pimentel, atual diretor do Meio Ambiente de Ação do Piauí. E a gente citou aqui, né, previamente, como foi que ele chegou em Assunção, como foi que ele... quem foi a pessoa que ele primeiramente procurou, né, que mostrou o seu histórico de trabalho. Então, você acompanha, né, todo esse começo de conversa, logo mais no canal também. Então, quem está ao vivo, vai acompanhar ao vivo aí. E voltando, sabemos onde paramos, compadre? Então, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, compadre. Mário, Assunção, ela é uma cidade muito boa. Esse serviço é de difícil compreensão, né? Porque colocar lei onde um povo está acostumado, acomodado de um jeito, é muito ruim, né? Inclusive, é um dos aspectos que impõe a essa gestão, né? É um dos elogios que eu dou a essa gestão. Se a gente for fazer um comparativo de funcionalismo e de contribuição com a população, é incomparável às outras gestões com essa gestão que a gente está vendo aqui agora. Deus queira que eu esteja errado, mas dificilmente veremos gestão, né, tão focada na população, do bem-estar, igual essa daqui. O desenvolvimento do meio ambiente foi alguma lei que veio para os municípios, né, inclusive isso espalham no decorrer do tempo muitas fake news, falando que é o prefeito Netinho que está empatando o trabalhador de trabalhar, falando que é isso, que é o Mário Pimentel que veio deixar a lei aqui no município. Esclareça isso ao público. Bom, Marcos, quando fomos chamados, né, eu friso mais uma vez, eu já fazia parte da gestão como assessor especial do gabinete do prefeito,
Então, fomos chamados para esse desafio, né, de desenvolver esse trabalho do setor de meio ambiente. Pois bem, todos os municípios, ao longo dos anos, irá passar muito mais por adequações, né? A gente vinha aí ao longo, e aqui eu, sem fazer politicagem, eu cito os governos do PT, né? Muitas coisas estavam vinculadas já a essa qualidade de vida da população, que automaticamente já é uma coisa ligada ao meio ambiente. Então, assim, muitas coisas já estavam atreladas ao meio ambiente. E, por outro lado, no estado do Piauí é trabalhada uma questão chamada ICMS ecológico, né? É um implemento de receitas aos municípios e que esses municípios têm como objetivo alcançar algumas metas, né? Questão de limpeza urbana, limpeza rural, a questão de revitalização de nascentes, reflorestamento de matas ciliares, questão de educação ambiental, poluição sonora e vários outros aspectos. Então, assim, um município desse pobre, como outros, então, meu amigo, um município desse que não tem uma geração de renda própria, que aqui eu falo a questão de indústrias que vai cobrar impostos. O município desse sobrevive de quê? De repasses oriundos da União e do Estado do Piauí, como também de emendas parlamentares. Então, um município desse, para se sobressair, tem que ficar buscando esses programas, né, que implementam bem a renda, o que entra na questão dos recursos do município. Então, é um desafio que enfrentamos e que é um desafio que é muito gratificante. Por quê? Porque através de um setor desse do meio ambiente, né, que também traz recursos para o município, que hoje o município é possível desenvolver alguns trabalhos, alguma mão de obra, é uma renda a mais que entra. Hoje eu falo sem medo de errar, né? O município hoje, para sobreviver sem os recursos do ICMS ecológico, dificulta vários e vários setores. Então, assim, além dessa questão financeira, e aí voltando à sua pergunta, temos a questão também do Ministério Público, que está todo dia aí. Todo dia, cobrando. Tem leis, o município também tem que cumprir, né? Tem leis, o município tem que cumprir. E aí, é assim, tudo que tem o bônus, tem o ônus. Tudo que tem o bônus, tem o ônus, né? Bônus temos muito, e o ônus também, né? Então, assim, a gente está com esse trabalho e que estamos aí a cada dia procurando aperfeiçoar mais. É falho, ainda mas a gente está melhorando a cada dia mais e mais e até criando mecanismos para estar atendendo até a população de uma melhor forma, né? Em 2018, que você falou que foi o ano que você chegou à Assunção do Piauí, entrando, já passou 2018, ficou esse tempo todo em Assunção, entrou a eleição de 2020. A eleição de 2020, todo mundo sabe que foi uma eleição bem, bem polêmica, né? Uma eleição onde teve uma grande repercussão, normal para o assunçãoense, assim como as outras. Mas fazendo um comparativo, como você enxerga, como você vê, compadre, a forma da eleição assunçãoense? Você já tinha visto a eleição tão quente, né, como a eleição de Ação do Piauí? Marcos, eu confesso a você e aos internautas que eu fiquei um pouco surpreso com alguns modus operandi aqui da política local, né, do que eu presenciei em 2020. Cara, Pimenteiras, né, eu nasci e me criei em Pimenteiras, apesar de ter morado um tempo em São Paulo. Fiz campanha em São Paulo, São Bernardo do Campo, os internautas aqui, né, na eleição de 2008, eu fiz em São Paulo. Trabalhei para uma candidata a vereadora em São Bernardo do Campo. E lá já foi totalmente... Qual ano? Qual era o ano? 2008. 2008. 2008 eu trabalhava lá no Carrefour, no hipermercado. E aí eu fiz amizade com o assessor de uma médica
E aí ela foi candidata a vereadora e apoiamos ela. Na eleição de 2012, eu já trabalhei em Pimenteiras, 2016 também, e também nas eleições anteriores aí também na questão das eleições estaduais. Mas eu te confesso que a Assunção é desafiador fazer política aqui, né? Aqui tem as suas particularidades, e aí, em 2020, eu ainda não tinha muito entrosamento nessa questão política, e aí eu enfrentei algumas dificuldades, né? Até por falta de conhecer a população, de conhecer. Exatamente. Porque assim, aqui é uma cidade muito dividida partidariamente. É um grupo situação e oposição. Não existe e nunca existiu uma terceira via aqui em Ação do Piauí, uma terceira via que pudesse chegar a ser segunda, né? Ou a chegar a ser eleita. Nunca existiu. Teve o Caetano Silva em 2012, né? Acho que foi a única eleição que teve 3 candidatos, foi em 2012. Quem tá mais assíduo na política de Assunção, me diz aí nos comentários. Teve ele em 2012, que tirou 113 votos, né? 113 votos. E ele e não teve mais, né? A questão de terceira via em Assunção, não me recordo de ter. Mas aí como é que você vê, além de voltando para esse mesmo assunto, como é que você enxerga essa questão particular de não conhecer a população, que você falou que não conhecia na época, e qual a mudança que você acha que é agora? Porque agora você já conhece muita gente por andar nos interior, né? Por andar nos interior da cidade e por conhecer mais o povo, ter mais contato com o povo. Marcos, na verdade, assim, recapitulando um pouco, meu primeiro desafio político aqui em Assunção foi em 2019, a eleição do Conselho Tutelar. Pensa num negócio difícil. O povo aqui é muito partidário, né? Muito partidário, até numa eleição dessa, do Conselho Tutelar, você enfrenta dificuldades por uma parte, facilidade por outras, porque o pessoal envolve questão política local, né? Então, assim, a gente já conheceu um pouco a realidade naquele ano. 2020 já foi um impacto maior. E a diferença agora é porque a gente já tem mais ou menos uma noção daqueles que realmente você pode confiar e daqueles que você também não deve confiar e daqueles que você até deve você fingir que confia naqueles. Então, assim, hoje eu conheço 100% da população, não. Pimenteiras, apesar de ser um município muito maior, questão do tamanho da zona urbana, questão da extensão territorial e a zona rural, lá sim, até hoje, eu conheço praticamente 100% daqueles habitantes do município de Pimenteiras. Mas Assunção, hoje eu já conheço algo em torno de 80% dos habitantes, né? De todo o município, urbano e rural. E hoje a gente já encontra mais essa facilidade para trabalhar no âmbito político devido a esse conhecimento. É o dia a dia, de você estar com a população e você saber aqueles que realmente dizem assim, Mário, o jumento morreu e vender a cangalha. É questão da confiança. E outros que se disser, jumento morreu, não venda a cangalha não, senão você vai montar no bicho em osso. Na eleição, né, você deu a visão. Na época, você viu como realmente é a Assunção, né? Como ela é diferente, né? Ela na eleição de 2020, né? Ocorreria tanto na sede e tanto nos interiores, né? Da cidade de Assunção. E particularmente o pessoal madruga aqui na eleição. O pessoal faz carreata dentro e fora da lei, né? O público mesmo, sem pedido de candidato, eles mesmos fazem. Aí fica a liberdade de ir e vir, né? Que o pessoal usa muito aqui em Assunção. E teve também, compadre, eu quero que você seja sincero nessa pergunta. A campanha, né, do prefeito Netinho, você sente que foi melhor do que a do Jackson, ou você tem alguma consideração a falar a respeito dessa eleição? Bom, na campanha de 2020, né, a gente viu, é claro, que a campanha do prefeito Netinho foi melhor. Saiu vitorioso. Saiu vitorioso. Saiu vitorioso, né? E parabéns, porque a gente sabe aí a questão do que ocorreu, né? O prefeito, na época, perdeu um ex-prefeito, perdeu aí 2 vereadores e várias lideranças políticas aí
do município. E a gente viu que ele foi um herói, né? Ele era um peixe nadando contra a maré, né? A correnteza vinha e ele nadou contra e ele conseguiu o êxito, né? Mas assim, a gente viu que o prefeito, ele é um cara assim de bastante compromisso, né? Ele não gosta de falar que vai fazer e não fazer não, ele gosta de cumprir com a palavra dele, né? Talvez isso foi o diferencial, né? Porque a gente vê os históricos aí, apesar de eu não ter conhecido a Assunção antes do prefeito Netinho, mas a gente vê o diferencial, questão de obras, né? Ele é um cara que ele é apaixonado pela terra dele. Ele é um cara assim extremamente compromissado, né? Ele tem uma baluarte aí do lado dele que é a dona Rosimar, que assim, podem até algum internauta dizer que eu estou babando aqui a mulher, mas para falar a verdade, ela em termos de política, ela dá show. Ela dá show. E aí, assim, a gente viu que ela foi... Eu acho que os adversários gostariam de ter uma Rosimar do lado, né? Gostaria de ter uma Rosimar lá do lado deles e que eles não têm esse privilégio de ter. Desculpa aí eu estar dizendo, mas são esses diferenciais aí que fizeram o prefeito ganhar a eleição. Ele é cumpridor da sua palavra, é a gestão que trabalhou, porque a gente, me desculpe os ex-prefeitos, né, a gente nota questão de dados, né? Eu conheço a Assunção antes do prefeito Netinho por dados documentais. A Assunção antes era uma baderna, em termos administrativos. E a gente já vê uma organização, uma coisa bem técnica, porque hoje não adianta só o prefeito ser político. Se ele for, se for um prefeito só político, sei nem se ele conclui o mandato. Tem que ser um prefeito gestor, administrador. E às vezes a questão de ser gestor dificulta em cidade pequena, porque a questão da gestão são decisões que às vezes, pelo fato de ter que serem técnicas, ela sobressai a questão política. Então, muitas vezes é incompreensível por isso. Meu amigo, votou, mas você errou, me desculpe, não dá para cumprir isso, porque eu falo sincero, eu vou ser sincero, eu não vou votar num prefeito só para ele cumprir minhas vontades, não, porque eu sou ser humano, eu sou falho. Às vezes, eu estou errado, mas pelo fato de eu ter votado no prefeito, eu quero que o prefeito faça porque tem que fazer porque eu votei. E a coisa não é assim, porque gestão é uma coisa, administração é uma coisa e política às vezes é totalmente diferente. E aí a gente vê essa melhora aí nos índices, nos indicadores do município de Assunção, né? Você citou aí a questão da política, né? O seu pensamento que você acha, mas como é que você define, né, esses que saíram do grupo atual para ir para a oposição na época da eleição de 2020? Assim, Marcos, internautas, na época, antes mesmo de acontecer o fato, né, o ex-prefeito sair do grupo da atual gestão, eu praticamente só sabia aquilo que me diziam, até porque às vezes eu vinha em Assunção de relance, vinha num dia, voltava no outro. Passei a acompanhar de verdade as coisas a partir de janeiro de 2019. Mas a gente vê que às vezes, né, não sei se foi o caso aí de quem saiu, às vezes o mal do político e de qualquer outra pessoa é a questão do seu ego. Às vezes eu me embebedo de mim mesmo e acho que eu sou quem estou certo, né? Acontece muito isso na vida de qualquer ser humano, né? A gente vê que às vezes são decisões tomadas de forma errada e a gente ressalta e também lembramos que o político ele é político porque existe um povo. E às vezes o povo depende daquele político numa questão ou outra. E às vezes uma decisão mal tomada não vai prejudicar só aquele político. Às vezes nem prejudica o político. Às vezes prejudica aquele que está acompanhando aquele político. Então, assim,
Marcos, voltando lá para Pimenteiras. Uma coisa que eu aprendi, e eu não sei de muita coisa não, mas eu aprendi bastante em questão política com meu ex-sogro, né? Apesar das nossas diferenças que tínhamos quando eu era casado com uma filha dele, e também aumentaram depois da minha separação lá em Pimenteiras, mas uma coisa que ele me deixou de bom na minha vida foi aprender o que é política, principalmente política da nossa região, né? Então é assim, respira 1, 2, 3 vezes. Eu não sou rei, eu não sou imperador. E mesmo que você seja rei ou seja imperador, às vezes tem que ouvir o seu súdito, né? Político que toma decisão por si só, por unicamente a vontade dele, a cabeça dele, nos dias de hoje, principalmente daqui para frente, meu amigo, eu lhe digo o seguinte, vai ficar mais difícil para esse tipo de política. Cada dia que passa é mais uma questão participativa, é você ouvir. Ora, como é que eu vou votar em ti para vereador, Marcos? E tu vai tomar uma decisão que tu vai me prejudicar, que aliás, pode me prejudicar, mas aí eu sou aquele teu eleitor fiel, eu sou aquele que estou do teu lado em todos os momentos, entendeu? Sou aquele que às vezes tu vem me pedir conselho, quando tu tá num momento ruim, e aí no momento que tu acha que tu vai ficar por cima da carne seca, simplesmente tu vai ignorar o Mário. Não. Se eu tô ali perto de tu, todo dia, então nada mais natural, meu amigo, Mário, você me acompanha, você é meu eleitor, eu estou pensando em tomar essa decisão, será que eu estou certo? E aí às vezes, volto a repetir, esses que estão pensando por si só, meu amigo, a política está ficando difícil. Na eleição de 2020, você não estava aqui. Você estava aqui presente, mas não tinha conhecimento. Você acha que hoje o grupo do Netinho, perdendo forças assim, personalidades dentro da Câmara, né? A gente viu aí Toton Cosmo é, não conseguiu chegar a sentar na cadeira de vereador. Agora aconteceu a renúncia não, o pedido de afastamento do vereador Fabinho. Essas figuras emblemáticas, cito também o Zé Padre, que hoje não está mais como vereador, né? Tem seus eleitores, mas não tem, mas não. Você não acha que existe um espaço político para ou você não se enxerga se candidatando ou se filiando em algum partido político? Marcos, em Pimenteiras na verdade, o meu trabalho em Pimenteiras era muito político e lá tinha uma projeção se eu fico por lá, mas em Assunção não me vejo. E até devido a alguns fatos que a gente vê acontecendo, hoje eu não sinto a mínima vontade de ter um mandato eletivo, não. Né? Um mandato eletivo, quando eu falo, é questão de vereador. Eu não tenho essa vontade hoje, é uma coisa minha mesmo. Mas assim, a gente viu que o grupo do Netinho, o grupo político do atual prefeito, ele é um grupo que tem uma diversidade muito grande de pessoas, né? Claro que todos têm o seu papel, todos têm o seu espaço. E como você bem frisou, o vereador Tantônio, ele, por um problema jurídico, ele não pôde assumir o seu mandato, mas ele está no dia a dia, continua a sua vida política. Talvez hoje ele tenha até ampliado a questão do moral político, né? Mesmo longe da Câmara. O vereador Fabinho é um cara que hoje ele se licenciou do mandato, né? Ele assumiu um outro cargo na gestão, ele assumiu um cargo e também está dando continuidade à sua vida pessoal. Hoje ele é um cara assim que, apesar de não estar na Câmara hoje, ser um vereador licenciado, mas ele também está presente dentro das suas possibilidades na vida do seu eleitor. Então, assim, no lugar do vereador Fabinho, assumiu a vereadora Maede e a gente vê aí o Mardoninho, um tremendo batalhador. Tá no dia a dia. Mas você não acha que o eleitor que tem como base aquele vereador, cito Fabinho, cito Zé Padre, cito Totonho, você não acha que o eleitor se dispersa, vai para outras figuras políticas? Isso o ponto que eu quero chegar. Bom,
quem muda de partido, geralmente você não leva um número expressivo de eleitores, porque Assunção tem uma particularidade muito grande, que é a questão partidária. Isso não é bom. Eu jamais vou votar no Francis Clay, no Marcos, porque O Francis Clay você citou ali quem estava falando hoje sobre isso, é verdade. jamais vou votar no Marcos, no Francis Clay, no Fransquim, na comadre Mário, porque é do PFL, eu sou do PMDB. Isso aí ficou no passado. Partido não é nada mais do que uma agremiação política, porque a legislação brasileira hoje imputa ao ser humano, ao cidadão brasileiro que quer ser candidato, você tem que estar num partido, né? E eu fico triste com a questão, eu sou partidário, meu amigo, eu sou quem está fazendo bem pela cidade, né? Eu sou quem está fazendo bem pela cidade. Eu voto pelas pessoas, eu voto pelos projetos, né? Mas assim, voltando aqui para o nosso grupo, né? O vereador Zé Padre saiu, alguns levou, mas a grande maioria ficou aqui. Se ele tivesse levado a maioria, ele lá tinha um ganho. Mas a grande maioria foi com a gente, né? Levou uma minoria. E o vereador Tonton e o vereador Fabinho, né? Apesar dos dois não estarem mais hoje na Câmara, mas eu não vejo o eleitor deles se dispersos, não. Eu não vejo dessa forma. E principalmente o vereador Tontônio, né? Que habita no município. O vereador Fabinho hoje, devido estar estudando também em Teresina, né? Então, alguns dias ele fica ausente da cidade. Mas mesmo assim, quando está aqui, ele está procurando os seus amigos. Mas o vereador Tontônio, ele continua intensificando. É um cara que todo dia está visitando seu eleitor, está procurando saber qual a dificuldade, né? Qual a benfeitoria daquela rua, né? Ele está com suas indicações. É um cara que sempre, nos dias que ele não está no Sítio Velho, está em Assunção, na cidade, mas sempre a gente vê ele é um frequentador assíduo da casa do prefeito, do gabinete do prefeito, está levando as suas demandas. Então, assim, ele é um vereador que não tem mandato, mas continua vereador. Está fazendo o trabalho dele direitinho no dia a dia, né? E aí a gente fica até assim, a gente observa o trabalho do vereador Tontônio nesse sentido, né? É um cara que ele dá assistência aos seus eleitores, né? O vereador Fabinho também. Tá aqui em Assunção, a gente vê ele num lugar, vê ele em outro, conversa com um, pergunta a novidade, o que é que está se passando. Então esse é o trabalho de um vereador, né? É isso aí, a gente está vendo que eles dois não se dispersaram, né? Já o outro está no grupo político e aí a gente não tem essa convivência, né? Mas é um cara que foi embora aí para o Maranhão e aí ele colocou um filho aí num lugar e aí a gente vê, são figuras ausentes. Eu não estou com questão política, não. Mas são figuras ausentes. É um fato. E aí, é isso que eu chamo a atenção mais uma vez, a questão política. Meu amigo, não vote porque, eu sou meu vô. Era desse partido, papai era, mamãe era, você também. Não, vote não. Veja quem é que está fazendo pela cidade. Ora, o povo tem que mudar a mentalidade. Até porque prefeitura, muita gente ainda acha que prefeitura é cabide de emprego. E não é para ser assim não, compadre. Eu elejo o prefeito, é para o prefeito estar calçando a minha rua, é para o prefeito estar iluminando a minha rua, é para o prefeito estar melhorando os atendimentos de saúde, é para o prefeito estar oferecendo uma infraestrutura melhor na saúde, na educação. Você vê os indicadores, o IDEB de Assunção está fazendo inveja para a cidade muito maior do que a Assunção, né? Assunção é um canteiro de obras, né? Inclusive, nós estamos com o senhor que está aqui mexendo no celular, está aqui na porta do estúdio e é candidato, viu? Ele não precisa saber quem é, não. Não precisa saber quem é, não. É um senhor que está mexendo ali no celular e ele é candidato. Cabeça branca. Candidato cabeça branca. Aí, brincadeiras à parte, nosso amigo Fransquim que está ali, dá bastante suporte à Web TV Assunção do Piauí, pai do diretor Francis Clay, né? Um amigo, né? Sempre está aí com a gente, né? Se divertindo, andando, conversando. E é um parceiro nosso, né? Merece nós mensurar ele aqui, falar dele. Fugindo um pouco aqui do foco da política e vindo mais para as dificuldades que a Assunção hoje enfrenta como gestão. A gente sabe que existe muita fake news em relação à gestão. Chega começo do ano, chega metade do ano, e aí, prefeito, não vai fazer o evento tal? Vem a verba para isso. Pessoal,
voltando aqui já que o compadre trabalha na gestão, não vem dinheiro. Ou o prefeito se rebola para conseguir tirar dali, tirar daqui. É uma gestão, já está falando gestão. Ele está gerindo aquele dinheiro que está vindo para o município para pagar o funcionalismo público. Se eu me corrija se eu estiver errado, compadre. Mas eu sinto uma falta. Não vou cortar os 2 anos de pandemia, podemos botar isso. Mas eu sinto falta de Assunção do Piauí ter as quadrilhas. A Assunção do Piauí, compadre, chegou a ser uma das maiores. Não é quadrilha de bandido, não. Quadrilha junina em Assunção. Uma das maiores festas juninas era aqui, em Assunção do Piauí. Como você enxerga, você da gestão, né, que é mais próximo da gestão, já chegou a conversar, já chegou a debater com o gestor Netinho a respeito desse tipo de segmento que em Pimenteiras tem todos os anos na relação da cultura municipal? Assim, a gente vê em Pimenteiras já uma certa facilidade em relação à Assunção, porque lá tem uma Secretaria de Cultura, né? Então, assim, cada pasta ela tem que buscar os recursos para desenvolver as suas atividades, né? E talvez essa dificuldade que você citou, talvez se passe pela falta de uma secretaria específica da área, né? Aqui, se fosse para a gente desenvolver as ações do meio ambiente, única e exclusivamente que tivesse a cargo da agricultura, não iria funcionar, porque a agricultura já tem a sua própria demanda, né? A saúde tem a sua própria demanda. Então, assim, gente, talvez se tivesse sido criada essa Secretaria de Cultura no município, talvez esses festivais aí aconteceriam, né? De forma mais presente, né? Exatamente, porque a gente vê que, principalmente depois do governo Bolsonaro, a gente viu que a cultura praticamente foi extinta, né, em níveis administrativos. Era um ministério que foi reduzido para uma secretaria e os recursos lá, meu amigo, voaram. Eu sou meio leigo na relação de nomes de secretários, eu não sei. Me lembro que criança aqui funcionava a Secretaria de Assistência Social, hoje funciona, mas eu digo assim, funcionava na relação de eventos, né? Não vou tirar o mérito também da época que estava à frente, se eu não me engano, era a esposa do ex-prefeito Gabriel Mendes. Mas funcionava nesse quesito que eu estou falando da cultura, a gente viu os idosos todos caracterizados. Eu não sei, posso estar errado, não sei se hoje, né, isso funciona. E uma pergunta também que eu faço, já citando em relação às secretarias, na sua especialização, qual era a secretaria que você hoje via como uma secretaria que o seu nome se adequaria de verdade em Assunção? Bom, tem muita gente aqui que hoje me crucifica pelo trabalho que eu faço no meio ambiente, até por ser um trabalho novo, de certa forma incompreensível ainda. Mas do jeito que o pessoal me crucifica hoje, talvez não. Eu tenho plena certeza que se eu tivesse à frente da Secretaria de Agricultura, talvez que ao invés do pessoal me crucificar, me colocaria no andor e faria uma procissão, né? Usando aqui para questões religiosas. Porque assim, eu não tenho formação na área ambiental. Mas por que eu desenvolvo o trabalho? E aqui, modéstia à parte, não estou me gabando, não. Porque quem melhor para vender o peixe da gente são os outros, né? Então, assim, eu desenvolvo o trabalho da melhor forma possível, porque sou muito compromissado. Meu amigo, o dinheiro lá é seu, o dinheiro é do Franciclay, é meu e é dos internautas. Então, assim, eu tenho que dar conta da melhor forma possível aquele trabalho. Mas, questão de formação técnica, minha formação hoje é na área do agronegócio, né? E que também temos essa questão voltada para a agricultura familiar, na assistência técnica e extensão rural, né? Então, assim, hoje eu tenho certeza que
a Secretaria de Agricultura hoje seria mais adequada para mim. Quem é o secretário de Agricultura hoje? O ex-vereador Tonton Cosmo. Você, assim, que é mais à frente, como você deslumbrou algumas ideias, como você vê o que faria se você hoje é nomeado secretário de Agricultura, né? Como a gente estava em conversa informal, não é uma conversa formal, como você faria se tivesse como secretário de Agricultura? Quais os pontos que você abordaria para o bem-estar do homem do campo, da mulher do campo, aqui em Assunção? Porque a gente, acrescentando aqui a mais, a gente vê várias dificuldades do homem do campo em Assunção. Eu acho que ter a diretoria de meio ambiente é importantíssimo, mas ela poderia muito bem funcionar como secretaria de agricultura no geral, que eu digo, né? Porque eu vou usar esse termo, é bater e alisar. Porque quando você prende o dia, porque hoje tem a regra que é vindo via Estado, você fala, não é para, não pode queimar a broca nessa tal data, até esse período. Aí, se for só a Secretaria de Agricultura, não pode, mas a gente vai liberar aqui chega aqui, vai buscar os litros de feijão, né, para te ajudar, milho, para ajudar o agricultor, outras formas de ajudar o agricultor sem ser de forma da queimada, que inclusive uma das coisas que a gente já conversou pessoalmente. Como você avalia essa pergunta tão complexa que eu estou citando agora? Bom, Marcos, o trabalho tem que ser feito um trabalho de base, um trabalho básico aqui na agricultura. E que teria que se buscar políticas próprias de desenvolvimento, né? O que a gente vê aqui, a questão da assistência técnica é uma realidade. Não, eu só não cito o município de Assunção, mas eu cito vários outros municípios que é falha, até a nível de Brasil, né? A questão da ATEG hoje, ela se tornou uma coisa aí particular, né? São os empreendedores que estão fazendo. E custa caro a assistência técnica. Então, o que é que está faltando? Políticas que ofertem essa assistência técnica aos agricultores. E aí você fala a questão do fogo. Meu amigo, o fogo, ele é uma ferramenta. Sim, ela é necessária, Vai deixar de existir algum dia? Nunca. Jamais, o fogo jamais poderá deixar de existir. Agora, se empregar fogo da maneira correta, né? E de forma extremamente necessária. Por quê? Você acha que existe formas do agricultor ter sua roça sem fazer a queimada? Sim. Que é a famosa broca, né? Sim. Sim. A Assunção para produzir, voltar a produzir, apesar dos invernos falhos, a gente não precisa mais brocar um palmo de terra aqui não. E aí eu pergunto aqui para você e pergunto para os internautas. Se a gente for nessa lógica de estar todo ano brocando, vai chegar um momento aí que você não vai achar nenhum garrancho no meio da roça. Mato Grosso hoje, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul são os maiores produtores de grãos do Brasil, certo? Mas lá, meu amigo, lá não desmata mais um palmo e nem queima. Porque existem técnicas, e aí é onde entra a assistência técnica. Por quê? Se tem um meio ambiente que chega e fala, meu amigo, esse período está proibido o fogo, mas não, que eu friso, não é proibido só por proibir, existe toda uma questão técnica de bem-estar, de saúde humana e animal para tomar essa decisão de proibir o fogo por um período. Mas se por aquele período é proibido o fogo, tem que ter alternativas para o homem do campo produzir sem precisar utilizar fogo, sem precisar brocar. E a gente prova que existem formas do cara produzir sem precisar brocar. O que é que acontece? O cara brocou aqui. O que acontece aqui em Assunção é isso. O cara brocou aqui, aí ele planta esse ano, planta o ano que vem, aí no terceiro ano
a roça já não dá nada, apesar do inverno ser falho. Mas sabe onde é que está a falha? Lá no cara que está fazendo o manejo de forma errada. Por quê? Meu amigo, lá já virou campo, certo? Eu broquei, queimei, arranquei o toco, virou um campo. Mando arar. Aí depois que arada, né? Aí eu planto, aí colhi. Aí fica o quê, Fransquinha? Aquelas moitas. Aí o cara vai lá no ano que vem para preparar, ele chega lá e tira aquela moita e queima novamente. É claro que ali vai virar improdutivo, vai virar um deserto. Porque a terra é que nem a gente, a terra é viva, ela tem micro-organismos. E se você utiliza o fogo, vai matar um micro-organismo da terra. Como é que a terra vai produzir? E aí é bem facinho. Vou citar aqui um manejo bem simples. O cara foi lá, fez o campo dele. No ano que vem, nasceu aquela moita. Meu amigo, do jeito deu a primeira chuva, passa o trator por cima daquela moita. Por quê? Porque aquela moita, ela vai servir de adubo. Além dela servir de adubo, ela vai servir para quê? Para resfriar a terra, vai reter água. Apesar desses estados que a gente está vendo aí, um grande histórico de seca, por que é que eles conseguem produzir? Porque eles plantam direto. E aquela palhada, assim, compadre, no seu ponto de vista, qual o melhor pedaço da carne bovina? O melhor corte? É a picanha, certo? Mas se você cortar a picanha de maneira errada, ela não presta também, né? Não vai prestar. Então, o que é que acontece em Assunção? O cara, rapaz, eu quero aqui, eu vou comprar um trator, vou comprar a grade. E ele não tem nem a orientação mínima para ele saber qual é o tipo de grade que ele vai comprar. Porque até uma grade errada que você vai passar lá na sua terra, você vai prejudicar a sua terra. E a questão da assistência técnica, meu amigo, hoje, para você produzir sem assistência técnica, você não consegue, não. Então, o que é que está faltando de política pública em Assunção e em outras cidades? É a questão da assistência técnica. E aqui são agricultores familiares que não, a maioria deles, quase todos, não tem condição de pagar um técnico. Então, assim, Mário, secretário de Agricultura, secretário de Agricultura, eu vou buscar mecanismos para estar ofertando assistência técnica para os agricultores, certo? E aí é um incentivo. Por quê? Porque aí você vai passar a ver que a assistência técnica vai fazer toda a diferença lá na sua plantação. Então é assim, compadre. Sem assistência técnica, babar o homem do campo, meu filho. Então você acha que a função que você poderia e poderia trabalhar melhor ainda do que essa é muito difícil, mas creio que grandes barreiras já foram derrubadas lá no início, né? Algumas dificuldades que vocês tiveram lá não vão ter mais. E na questão de equipamentos, como é que é na questão da brigada de incêndios, quando está acontecendo algum incêndio florestal, no caso que vocês já passaram por essa situação? A brigada, ela é um órgão parceiro, ela não pertence ao município, né? É uma parceria que a brigada tem com o município. Então, assim, a brigada ela foi criada através de uma associação. Essa associação tem CNPJ constituído aí na Receita Federal
E aí, como que se dá esse trabalho? O município, ele fornece uma infraestrutura para a brigada funcionar, né? Aquela história, é uma mão lavando a outra. O município, ele fornece uma parte dos equipamentos que são caríssimos, né? Em compensação, a gente oferta a mão de obra. O município precisou, aí a brigada é acionada, certo? Então funciona dessa forma. Então lá temos alguns equipamentos, mesmo do homem do campo, é enxada, é foice, né? Alguns incêndios para você combater, você tem que cortar algumas árvores, né? E aí a gente tem uma motosserra. Vi falar que agora vocês vão ter um aparato, drone, é, rádio comunicador, né? Que é rádio de Exatamente. comunicação. O município, o drone, não é só qualquer drone que serve. O município ele está vendo essa questão do drone apropriado, né? E a questão da viabilidade de comprar. Os rádios, essa semana, eu acredito que já vai ser comprado. E aí o município já adquiriu para a brigada questão de soprador, questão de motosserra, questão de outras ferramentas. E temos também um termo técnico que o município assinou com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que seja ofertado um treinamento. Desse treinamento, o Estado irá ofertar também outros equipamentos para a brigada e o município também irá fornecer outros EPIs, outros equipamentos, e aí a tendência, essa é uma realidade que veio para ficar. Independentemente do Mário estar lá no meio ambiente ou não, é um trabalho que vai continuar, porque o bom é isso. Você plantou a semente aqui, você começa a colher os frutos, mas você ir embora e você vê que alguém vai ficar cuidando daquela árvore para que nos anos vindouros ela continue dando fruto, né? Frutificando. Isso foi bom, eu me orgulho de dizer que Pimenteiras, eles só ampliaram as ações que nós deixamos e amanhã ou não possamos continuar em Assunção, como não, a vida ela é uma incógnita, né? Mas que em um futuro, caso a gente não continue à frente do meio ambiente, a gente vê que o nosso trabalho, nosso esforço não foi em vão, né? Então hoje é assim, o homem ele tem que fazer algumas coisas na vida para que ele seja realizado. Primeiro é ser pai, né? Depois plantar uma árvore, eu já plantei várias, aí vou continuar plantando. Já sou pai de duas, escrever o livro, esse aqui é difícil, né? Não é porque É a é parte mais complicado. difícil. É. E falamos aqui, né, sobre há diversos assuntos. A gente vê que o trabalho que está sendo realizado pelo meio ambiente é um trabalho importante, a preservação do meio ambiente. Acredito que já esclarecida a população não cai mais em fake news, né? E quando você ouvir um vizinho, parente, dizendo uma história, peça seu neto, peça seu filho, entrar na rede social, tá lá, DIMAR, né? Diretoria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Entra lá, vai estar lá todas as informações, tudo que as atribuições do serviço vai estar lá. Então, não caiam em fake news, né? Que acredito que é o que está acabando com as partes boas que acontecem na nossa sociedade, são as falsas notícias, né? E eu, particularmente, meu pai, né, chegou da Serra um dia falando, rapaz, é verdade que o Mário proibiu de fazer queimar broca, né? Quando foi naquele ano que foi iniciado. Eu disse, rapaz, o Mário proibiu, rapaz, o Mário não tem direito de proibir nada. Vamos atrás da história, cascavear a história. E o próprio pai tirou, né, a dúvida e pronto, morreu, tirou a dúvida. E não era, né, não era conforme alguns estavam querendo, né? Não, então eu acho assim que o trabalho tem que ser respeitado, o seu trabalho que você desenvolve aqui no município tem que ser respeitado. Quando a população olhar para você, olhar não como o Mário Pimentel, olhar como um agente do governo, pode dizer assim, funcionário público, tá lá cumprindo o papel. Pode ser qualquer um, pode ser eu, pode ser o Francis Clay, quem sabe um dia tá lá, se tiver à frente de uma diretoria de meio ambiente, é a mesma coisa, né? Tá prestando aquele serviço à população. E eu agradeço, né, compadre, a sua vinda ao nosso programa, a gente ter debatido hoje aqui
e a gente ter conversado, né? A gente bateu um papo legal. Acredito que a gente já abrangeu alguns pontos bons. Não queria muito meter a parte política, né? Mas é impossível devido ao que aconteceu na eleição, a personalidade que você é hoje no município. E a gente, né, do portal Assunção News, da Web TV Ação do Piauí, do portal do Carnaval Podcast, só tem a agradecer a sua vinda, né? E o próximo convidado, galera, será o Fernando, atual presidente do Conselho Tutelar. É isso, Franz Clay? Nessa quarta-feira, 8 horas da noite, o próximo convidado. Não tá ao vivo esse episódio, né? Tá gravado. Então, esse episódio tá gravado, vai ser publicado. Então, tem quem tá publicando aí, vai ser publicado. Aconteceu alguns probleminhas técnicos e eu quero deixar aqui as suas considerações finais. Bom, Marcos, antes de eu me despedir aqui dos internautas, eu só gostaria de frisar uma coisa. Você impedir, né, dificultar um funcionário público de cumprir os seus deveres legais é crime, né? É crime passível de várias punições, entre eles multas, processos e até detenção. Nenhum ser humano comum, uma pessoa comum, pode ser desrespeitado, quanto mais um funcionário público, né, a serviço da sua função. Cumprindo o papel daquilo que ele Cumprindo o seu papel constitucional, podemos dizer assim. Então, assim, eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer para a população, a gente está à disposição, né, apesar da minha cara ser muito ruim, mas é só a cara, o coração não é não. Que podemos ajudar a população dentro das nossas possibilidades, ajudamos e nos colocamos à disposição. Estamos lá de segunda a sexta, mas também não somos funcionários só de segunda a sexta. Meu cargo é de domingo a domingo, né? Não tem dia, não tem hora. E que aguardem novidades, né? Virão campanhas educativas. Inclusive, uma coisa aqui que eu queria frisar aqui para os internautas, que vai voltar a questão da poluição sonora, viu, pessoal? Assunção, esquecemos de abordar esse assunto, Marcos, mas Assunção é campeã em desrespeito na questão da poluição sonora. Concordo. A gente vai voltar aí com toda a força, parceria com o Ministério Público, campanhas, de início iremos fazer campanhas educativas. Xiscaba com Depois Xiscaba com paredinha de som em cima de moto amarela, essas coisas aí. E iremos regulamentar também essa questão aí, mais na frente, essa questão dos propagandistas, viu? Que tem som porque automotor. é feito, na realidade, de forma errada. Quem vivenciou, estamos aqui com o Franz Clay, que é de Manaus, né? O pai dele, Assunção Mendes, né, Fransquinha? O Fransquinha Assunção Mendes, mas morou em Manaus. Não existe propaganda à noite. Aqui em Assunção, os veículos sonoros, né, de propaganda, tem o dia todinho para fazer suas propagandas, que pode, é permitido fazer durante o dia. Aí liga lá seu paredão numa Hilux, numa estrada, em qualquer carro que seja, e vai fazer a propaganda à noite. É errado, porque aquele momento ali é o momento que você está sentado para assistir um jornalzinho, o momento que você está ali relaxando, o dia todo estressante, aí passa um inseto com um paredão de som, trabalhador também, que eu concordo que é trabalhador, mas quando vier, que é uma lei que já está ativa no município, só precisa ser feita da maneira correta e o cidadão, trabalhador, obedecer, né? Não é que vai cortar da pessoa fazer, creio eu, isso, se é errado pode me cortar, não é que vai proibir, inibir, vai acabar, não, é que seja feito da forma correta, seja respeitado, não é errado você ligar, talvez, seu sonzinho ali, não, mas tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. Todo mundo, acredito que todo que está assistindo aí já se incomodou com um som parado na frente de sua casa. Todo mundo, principalmente na hora de dormir, que é o que acontece em Assunção. Exatamente. Ninguém pode proibir ninguém de trabalhar e ganhar o seu pão, não, né? O trabalho com som, ele é um trabalho honroso, igual é o trabalho do Gari, igual o seu trabalho aqui na imprensa, igual o meu trabalho lá no meio ambiente. Mas só que existem regras e regras é para ser cumprida, né? A partir do momento que você está infringindo aquela regra, né, você está... Porque
para melhor responder, o seu direito, ele acaba quando começa o meu. Então, assim, o seu direito de fazer a propaganda, ele não pode ultrapassar o limite do meu sossego, não. Então, acabou o meu sossego, ali você deixou de ser um trabalhador, você está sendo um baderneiro. Então, assim, a gente vai iniciar as campanhas educativas, né, de poluição sonora, poluição visual, que vai ser uma coisa nova em Assunção, poluição atmosférica, né? Inclusive, Marcos, a gente, já que estamos encerrando aqui, a gente fez esse esforço danado aí, juntamente com o departamento de limpeza, né, sob a chefia do Antônio Pedrosa. Foi um trabalho brilhante esse mutirão de limpeza, exatamente para a gente ver se acaba com tanto fogo na zona urbana. E a gente viu aí uma diminuição consideravelmente, esperamos que a população continue contribuindo para que isso se torne uma realidade daqui para frente. Então, assim, a gente já se alongou muito, estamos sempre à disposição, né, e agradecemos aqui o espaço e que nos colocamos sempre à disposição da população, que é para isso e é por isso que a gente está aqui. Inclusive, né, quem quiser divulgar em volante de som na cidade de Assunção do Piauí, tem agora o nosso amigo Fransquinho, que montou um som legal, bacana, para divulgar. Dentro da lei, o Fransquinho só divulga durante o dia, né? Ou ele ou o Fransclay, que é a paredinha Lopes Service, né? O volante Lopes Service tá divulgando, né? Então, quem quiser fechar propaganda da sua loja, do evento, pode entrar em contato aí com a gente que a gente vai estar divulgando aí, beleza? Então, chama o diretor ali para ele dar o play ali. Eu só quero agradecer ao compadre Mário por ter vindo, né? Vai vir outra vez, em uma ocasião melhor, né? Quem sabe aí com algumas outras novidades sobre o respectivo convidado, que é ele. E estava marcado para vir outra pessoa hoje, na realidade. Eu agradeço mais ainda. Nós estamos com um aparato de ficha todinho dos convidados. E estava marcado para vir um convidado hoje. Não foi divulgado nas nossas páginas devido a essa ocorrência, né? Eu não posso falar não, né, Francisco? Deixa quieto o convidado. Deixa quieto. Então, estava marcado o convidado acabou dando um probleminha de não vir. E a gente já estava em sequência na lista lá o nome dele, do Mário Pimentel. E a gente aproveitou que ele é o mais próximo da gente, fez o convite, tem uma lista extensa de convidados para vir, e aqueles que a gente convida que não vem, beleza, a gente não convida mais, né? Porque a gente está convidando aqui, não é para encurralar ninguém, é apenas um bate-papo, todo mundo vê isso, né? A gente vê até pessoas que a gente tenta, nas nossas reportagens, entrevistar e as pessoas recusam ser entrevistado por a gente, que eu acho que isso que é um desrespeito ao jornalismo, né? A gente convidar uma pessoa e a pessoa não aceitar o convite de ser entrevistado naquele determinado evento está sendo um desrespeito ao jornalismo. Então, eu quero agradecer a todos os internautas. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Carnaubais Podcast.